cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor. Amém. Abram comigo suas Bíblias, Lucas, capítulo de número 20, e nós vamos ler versículo 9 ao 19. Dando continuidade à sequência de exposições no Evangelho segundo Lucas. O sermão de hoje é uma grande exortação para mim, é um grande alerta profético da Escritura, não só para a minha vida, mas para todos aqueles que são chamados a servir a Deus na igreja em liderança. Mas eu quero chamar a sua atenção, igreja do Senhor, todos vocês, ainda aqueles que não exercem nenhum tipo de liderança, para prestarem atenção naquilo que a palavra de Deus nos exorta nesta noite. Lucas, capítulo 20, versículos 9 ao 19. O tema do nosso sermão de hoje é lavradores maus. Nós vamos ler esses versículos, em seguida estaremos orando mais uma vez, para que os irmãos possam, por fim, tomar os seus assentos. A palavra de Deus assim nos declara. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. O versículo 12 diz que mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular? Todo o que cair sobre ela, esta pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Vamos orar. Trememos diante da Tua santa palavra, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração e nos alerta sobre os perigos que cercam o nosso coração. Pedimos ao Senhor que nos conceda a graça nesta noite de estarmos com mente e coração atentos à Tua voz. Ajude, ó Deus, os ouvintes do Teu Evangelho nessa noite a não estarem dispersos, mas a estarem atentos, não à minha, mas à voz do Senhor. Igualmente, concede a mim, Senhor, a graça que eu tanto necessito para ser nada mais, nada menos do que um arauto, um proclamador das verdades eternas da Tua santa e bendita palavra, de modo puro e fiel. Ajuda-nos, concede-nos da Tua graça, derrama da Tua graça sobre nós, é o que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem sentar. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. E assim começa a primeira parte do versículo de número 9. Aqueles que estavam presentes na exposição passada lembram que o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de ser maldosamente questionado, indagado pelos integrantes do Alto Sinédrio. Basicamente, esta indagação foi dividida em duas perguntas. Qual é a natureza da autoridade que você tem? Quem foi que deu a você, é a segunda pergunta, a autoridade para que você desempenhasse o seu ministério?
para que você falasse as coisas que você fala, para que você exercesse curas e milagres, para que você entrasse em Jerusalém e fosse aclamado como rei. De onde vem a sua autoridade? Quem foi que lhe deu? Que tipo de natureza, de autoridade você tem? A resposta inicial do Senhor foi dada àqueles integrantes do Alto Sinédrio com outra pergunta, e nós vimos que essa era uma forma típica de se tratar questões quando havia uma discordância entre rabis, entre mestres. A pergunta que Jesus fez foi: me respondam vocês, o batismo, o ministério de João, o Batista, ele provinha do céu, de Deus, ou ele provinha dos homens? Então, após um tempo de reflexão e de discussão pessoal, aqueles principais sacerdotes, aqueles escribas, aqueles anciãos, com o intuito de se livrarem daquela enrascada na qual eles mesmos haviam se colocado, mentiram e disseram: nós não sabemos a resposta. Pelo que então o Senhor respondeu a eles, declarou que também não precisava, que também não queria e muito menos iria responder a eles, uma vez que eles mesmos estavam se autodeclarando como incompetentes para discernir questões proféticas. Quando eles disseram: nós não sabemos. Ora, vocês são os responsáveis por julgar os profetas e as suas profecias. Ora, se vocês não têm condições de responder o que eu perguntei a vocês sobre João, então também eu não vou responder a vocês. E então, parece que o assunto encerrou, que ali acabou a discussão. Só que aqueles principais sacerdotes, escribas e anciãos não sabiam que, na verdade, o Senhor reservava para eles uma resposta ainda mais direta, ainda mais dura e ainda mais verdadeira, cheia de verdade. E para fazer isso, o Senhor vai lançar mão de uma parábola alegórica, de mais uma história ilustrativa de muitas que ele utilizou ao longo de todo esse terceiro evangelho, e na verdade essa é a penúltima, falta só mais uma parábola para concluir a série de parábolas registradas pelo evangelista Lucas. Ele separa esta parábola muito especial. Esta parábola é extraída do Antigo Testamento, especificamente da profecia de Isaías, capítulo de número 5, versículos do 1 ao 7. A parábola ou a canção da vinha. A parábola de Isaías diz que essa vinha, esse vinhedo, essa plantação de uvas, ao invés de produzirem uvas doces, produziam uvas bravas, azedas. E não foi sem razão que o Senhor escolheu justamente esta parábola, porque a videira, assim como a oliveira, tinha um simbolismo muito marcante para Israel, consequentemente para esses arrogantes, orgulhosos líderes político-religiosos da nação. Era um símbolo de vitalidade, a videira. Mas não qualquer tipo de vitalidade. A videira era símbolo de vitalidade espiritual, de modo que o historiador judeu com raízes romanas, Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades, registra que sobre as portas do santuário do templo havia uma grande videira coberta, banhada a ouro, e esta videira tinha bordado grandes cachos de uva pendurados nela, para simbolizar que ali no templo, ali na casa de Deus, havia fartura, abundância de espiritualidade. A videira, por fim, acabou se tornando um símbolo de ostentação e de orgulho de uma nação falida, de uma nação que nem era rica materialmente falando, era uma nação escrava e uma nação que infelizmente estava afastada, desviada dos caminhos do Senhor. Aqueles líderes de Israel que se achavam cheios de autoridade de tal modo que, como nós vimos na exposição passada, achavam que tudo pertencia a eles, o povo pertencia a eles, o templo pertencia a eles,
O direito de dizer quem podia falar e o que podia ser falado pertencia a eles. Aqueles líderes não sabiam que eles estão prestes a ouvir quem de fato tem a autoridade. A sequência do versículo 9 e o início do versículo 10 nos diz que certo homem, assim começa a parábola, resgatada de Isaías 5, plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. O início do versículo 10 diz que no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Não fica difícil, às vistas de Isaías 5, identificarmos prontamente os elementos que estão presentes e que compõem esta parábola. Vamos identificá-los para que você preste atenção o que esses elementos significam, para que à medida em que nós formos meditando nessa parábola, você possa trazer para o seu coração as aplicações espirituais como igreja do Senhor, sobretudo como líderes na casa de Deus. A parábola apresenta 6 elementos. Primeiro, uma vinha, que segundo Isaías capítulo 5 é a casa de Israel, é a nação de Israel. E observe, não são várias vinhas, mas é uma vinha só, Israel. O segundo elemento são os lavradores, são os agricultores, os especialistas nesse tipo de cultivo. Quem eram? Os líderes civis e religiosos de Israel, sempre à luz de Isaías capítulo 5. O terceiro elemento, os servos, que foram enviados, vários, ao longo do tempo. Segundo Isaías capítulo 5, eram os profetas, os ministros da palavra, que futuramente seriam os apóstolos e, por fim, os pastores. O quarto elemento é o fruto da vinha, as uvas doces esperadas pelo dono da vinha. Era o fruto espiritual que ele esperava. Por quê? Porque o dono da vinha plantou esta vinha exatamente com este propósito, que frutos doces fossem produzidos. O quinto e penúltimo elemento é o homem. E eu deixei de propósito para ser próximo ao sexto. Quem é o homem? Quem é o dono da vinha? Segundo Isaías 5, é Deus, o Pai. E por fim, o sexto e último elemento, o Filho do Homem, o herdeiro legítimo da vinha, é Jesus Cristo, o Filho amado. Na descrição da parábola aqui em Lucas, são omitidos alguns detalhes da construção da vinha. No entanto, quando vamos para os outros evangelistas paralelos, Mateus e Marcos, nós vamos ver que eles registram essa parábola com todos os elementos que estão contidos em Isaías capítulo 5. Mateus e Marcos descrevem que, além desses elementos que nós vamos ver aqui hoje, esta vinha ela foi projetada e foi cercada para a sua proteção. Nessa vinha foram cavadas valas, ou em traduções mais atuais, lagares, que tinham um duplo sentido, uma dupla função, para a colheita das uvas que iam caindo e também para a prensa, para o pisar dessas uvas. E por fim, havia uma torre nessa vinha, que tinha 2 propósitos: servir de vigia, para que um sentinela ficasse de prontidão, observando se eventualmente aquela vinha estava sob ameaça de ataque, e também para estocar a produção dos doces frutos providenciados por essas videiras. Esses elementos eu trago para esta exposição, embora não estejam contidos em Lucas 20, são importantes porque nos revelam que esse vinhedo ele foi construído muito bem estruturado, de modo que esses agricultores, eles tinham tudo aquilo que eles precisavam para que este vinhedo fosse administrado e produzisse muitos frutos. Não faltava nada, nem um único elemento. O dono foi generoso na maneira como ele estabeleceu esta vinha chamada povo de Deus, Israel, igreja. Mas o dono se ausenta. Nós vimos aqui no versículo 9, no final do versículo 9. Ele se ausenta por um tempo considerável, por um longo período de tempo, e essa era uma cena muito comum na Galileia. Homens ricos, donos de propriedade, que tinham
muitas plantações nessa região, mas que moravam em outro lugar, às vezes até em países estrangeiros. Esse dono se ausenta, mas no devido tempo, e aqui a palavra grega é aquela que é utilizada para dizer tempo determinado, kairon, no tempo determinado, no tempo pré-estabelecido, ele começa a enviar servos. Mateus capítulo 12, versículo 34, traz grupos de servos, e não faz diferença se aqui é no singular, era o líder desse grupo, ou se eram muitos servos por grupos. O que é importante nós sabermos é que eles eram supervisores, eles eram autoridades. A palavra grega do Novo Testamento para descrever supervisores é bispos, que é uma palavra sinônima para pastores ou presbíteros. Eles eram autoridades enviadas em nome do proprietário para apurar os lucros. Então, a segunda parte do versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12, nos apresenta a sequência dos fatos. Chega o primeiro servo, mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, por causa disso, o dono da vinha enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Por fim, no versículo 12, mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Está claro, todos os servos, eles foram despachados, e a palavra grega tem um significado muito profundo, não é só enviados para longe, mas é ignorados, desconsiderados. A ideia é você expulsar, você mandar para longe pessoas que não têm importância nenhuma, e de mãos vazias, ou seja, sem o devido fruto que o dono do vinhedo merecia. Então isso está muito claro nos três grupos, nos três servos enviados. No entanto, se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, você vai observar que há uma crescente da hostilidade desses agricultores, desses lavradores maus. O primeiro servo, ou o primeiro grupo de servos, ele foi espancado e ele foi mandado embora de mãos vazias. O segundo grupo de servos foi espancado e insultado, e a expressão indica que ele foi tratado de maneira humilhante, como descreve a Nova Versão Internacional. E ele foi igualmente enviado, foi mandado embora de mãos vazias. Mas o terceiro servo, ele foi ferido, e a palavra grega é traumatizantes. A ideia é que ele teve uma grave lesão que deixou sequelas permanentes sobre ele. Ele foi não só espancado, ele foi gravemente ferido e foi mandado embora semi-morto, sem nada. Marcos capítulo 12, versículo 4, acrescenta que a este servo bateram na cabeça. Mateus 21, 35 diz que o apedrejaram. De modo que no relato de ambos, muitos outros servos foram enviados e foram mortos. Nós encontramos isso em Marcos 12, 5 e Mateus 21, 35. Mortos. É um triste relato que o Senhor novamente traz a Israel, mas que ele já havia trazido antes, de modo muito claro, no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 14, 15 e 16, quando o Senhor disse: além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, preste atenção na leitura, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Versículo 15 de 2 Crônicas 36, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles, diz o versículo 16, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se acendeu contra o seu servo, e já não houve remédio. Elias, considerado como o maior profeta do Antigo Testamento, aquele
que teve a maior demonstração de poder, o fogo que depois passa para Eliseu, era a marca do seu ministério, da unção de Deus sobre ele, foi perseguido e foi forçado a fugir. Ele não foi perseguido pelos profetas de Baal, não. Ele foi perseguido pelos próprios reis, pelas próprias autoridades de Israel, do povo de Deus. Jeremias relata no capítulo 20 da sua profecia que foi espancado e depois ele foi o profeta chorão. Ele foi pendurado numa jaula na entrada da cidade. O profeta Zacarias é descrito em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21, ele foi apedrejado. E Urias, talvez um dos profetas menos conhecidos do Antigo Testamento, sendo perseguido no mesmo período da profecia de Jeremias. É por isso que isso está relatado no capítulo 26, versículo 21 ou 23 de Jeremias. Ele foi perseguido por Jeoaquim, rei de Israel, e ele foge para o Egito, ele foge para uma terra estranha, para salvar a sua própria vida, mas Jeoaquim manda uma comitiva até o Egito, manda trazer Urias de volta a Jerusalém, e o mata a fio da espada, de modo que séculos depois, voltou aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 11, versículo 38, nos diz que o mundo não era digno desses homens, todos perseguidos, humilhados, espancados, mortos pelas mãos da própria liderança do povo da aliança, pelos próprios líderes do povo de Deus. Que grande alerta é para a minha vida como pastor, que grande alerta é para a vida de cada um que lidera na casa de Deus. Lavradores maus, perversos agricultores, trabalhadores da vinha, da casa de Deus. Mas o dono da vinha, como você viu, se mostrou muito paciente, porque por 3 vezes ele tentou receber aquilo que era seu por direito. Ele plantou uma vinha com tudo o que ela precisava para produzir frutos dignos da sua realeza, frutos espirituais, mas ele não recebeu, isso lhe foi negado. Mas então ele ainda tem uma última tentativa. Versículo 13, até a primeira parte do versículo 15. Então o dono da vinha perguntou, disse: que farei? Enviarei o meu filho, é a sua conclusão, o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Então o início do versículo 15 diz: lançando-o para fora da vinha, o mataram. O texto é muito claro. O dono da vinha, com o intuito de produzir neles o devido respeito, e a palavra respeito no original grego é reverência, mas a ideia mais profunda é produzir no outro o senso de que a honra que pertence a ele é maior. É isso que significa reverência, é isso que significa respeito aqui no versículo 13. Ele envia o seu filho para imprimir nos seus corações o que estava faltando, a liderança, aos trabalhadores da seara. A consciência de que a honra do dono da vinha era maior, muito maior, incomparavelmente maior do que a honra que eles achavam que tinham, do que a autoridade que eles achavam que tinham. Mas então, eles observam o filho, e esse filho enviado, ele tem uma característica especial, que é enunciada pelo próprio pai. Ele é o filho amado, agapeton, o filho precioso, o filho estimado. O sentido da frase aqui é o filho único desse pai. De modo que os lavradores, os trabalhadores, logo reconhecem quando o veem. Ele é não um,
ele é o herdeiro. Artigo singular definido. Ele é o herdeiro. Ele é aquele que tem o direito da herança. Ele é o legítimo sucessor hereditário de tudo isso aqui. Logo, eles tiveram a perversa consideração. Faz tempo que a gente não vê o dono. Faz tempo que ele não vem aqui. Será que ele não morreu? Essa é uma consideração teológica, não é uma inferência minha. Acontecia muitas vezes na Galileia de o dono se ausentar por mais de 3 ou 4 anos e prontamente os trabalhadores, os arrendatários da terra pensarem: opa, vamos começar aqui a pensar numa espécie de uso capião. Obrigado, diácono. Então, na ausência do dono, possa ser que o filho, que o herdeiro esteja vindo porque o dono já morreu. Então vamos fazer assim, vamos matar o herdeiro, porque matando o herdeiro, tudo isso aqui será nosso. Talvez alguém na exposição passada tenha estranhado uma inferência que eu fiz à exposição. Eu disse na exposição passada que aqueles inquiridores de Jesus que perguntaram: qual é a espécie da tua natureza? De onde é que ela vem? Quem foi que te deu? Se achavam donos da igreja, do templo, do povo, de tudo. Aqui está o motivo teológico, bíblico, que me fez fazer aquela aplicação naquele dia e fazer a mesma aplicação hoje. Aqueles opositores do Evangelho que foram interrogar Jesus, de fato consideravam que a vinha, que o povo, que o templo, que a igreja, que o púlpito, que a mensagem, que o tempo da mensagem, tudo quem tinha que dizer como era eles, porque tudo aquilo pertencia a eles, porque afinal de contas eles eram os líderes da igreja. Exatamente, essa era a sua mentalidade. Achavam que tudo era deles, estavam dispostos a qualquer coisa, inclusive a matar o herdeiro, para consumar o que estava no seu coração. É nosso. E foi exatamente isso que eles fizeram. Exatamente o que eles fizeram com os servos. Eles desconsideraram a sua autoridade. Ora, se os supervisores, se os bispos, que vinham em nome do dono, já tinham uma autoridade, que dirá o herdeiro? Eles não quiseram saber. Eles lançaram fora da vinha, lançaram fora de Jerusalém e o mataram. E é interessante porque sempre que eu encontro esse verbo, eu vou lá observar. E aqui não é a morte inconsciente. A palavra, o vocábulo grego, o verbo grego é matar conscientemente, propositalmente. Eles o assassinaram. Então o Senhor pergunta, o Senhor Jesus faz essa pergunta: que lhes fará, pois, o dono da vinha? É o final do versículo 15. E a resposta vem no versículo 16. Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, diz o versículo 16, ainda disseram: que tal não aconteça. Veja, após, mesmo consciente do que estava acontecendo, o dono da vinha, o dono de tudo aquilo, após um longo período de paciência, ao ponto de enviar o seu único filho, o seu filho amado, ele decide reivindicar aquilo que é seu. Ele vai até aquilo que é seu, até a vinha, ele retoma e ele extermina. Aqueles trabalhadores maus não ficam impunes. O verbo exterminar é destruir completamente. Agora, interessante, observe, esse dono não é descompensado, é a mansidão, não é? É a suavidade do forte, como diz John Stott. Ele não acaba e destrói tudo. A vinha permanece, a vinha é preservada. No entanto, ele tem poder e autoridade de preservar a vinha, mas exterminar
aqueles que achavam que eram donos da vinha. E ele ainda tem autoridade de comissionar outros para tomarem o lugar daqueles que foram exterminados. Sabe por quê? Porque aquele dono da vinha tem tanta autoridade, tem tanto poder, que o propósito pelo qual a vinha foi plantada jamais poderá ser frustrado. Ela dará exatamente os frutos doces aos quais ela foi comissionada a dar. Ele vai levantar outros para trabalharem, e a vinha frutificará. Ele beberá o doce fruto, o doce néctar das uvas doces produzidos pela vinha. Mas, no final do versículo 16, é dito que, ao ouvirem isto, disseram que tal não aconteça. A Nova Tradução na linguagem de hoje, ou a versão do Rei Tiago, traduzem mais como está no original: que Deus não permita isso, que isto não aconteça, que Deus o proíba. Mas então fica uma pergunta: quem foi que disse isso? Ao ouvirem que Deus não permita, quem foi que disse isso? Quem foi que exclamou dessa forma? O povo, que estava sendo o público o qual o Senhor estava direcionando o seu discurso, ou as autoridades do Sinédrio? Em Mateus 21, 41, nós temos o relato desse evangelista dizendo que esta resposta não é dada pelo Senhor, mas é dada pelos ouvintes, é dada pelo povo. O povo é quem diz: virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha aos outros. De modo que há uma concordância, tanto no que o Senhor diz, como em relação ao que o povo concorda naquilo que o Senhor diz. Essa é a junção dos dois evangelistas, Mateus e Lucas. Quem está dizendo que tal coisa não aconteça são os fariseus, que rapidamente, como nós vamos ver no versículo 19, perceberam que aquela parábola estava falando deles. E o que eles estão ouvindo? Que a primazia de Israel quanto às coisas do reino de Deus será retirada da mão deles. A autoridade que eles receberam em Abraão, em Moisés, na lei, vai ser retirada de suas mãos e vai ser entregue ao povo que eles mais detestavam, os gentios, eu e você. Não, que Deus não permita, que Deus proíba, que isso não aconteça. Tudo isso aqui é nosso, a gente não quer perder. Mas então, o versículo 17 e 18, Jesus, encarando eles, fixando o olhar neles, disse: o que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Versículo 18, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus promulga a final resposta àquilo que perguntaram: de onde é que vem a sua autoridade? Quem foi que lhe deu? Aqui está a resposta. Aqui está o alerta profético, sendo dado pelo Senhor através de 3 profecias que já haviam sido dadas no Antigo Testamento. A primeira delas, Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Mateus e Marcos ainda citam o versículo 23. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Salmo 118 é um salmo de gratidão de Israel, de ação de graças de Israel, pela ação sobrenatural de Deus em seu favor. Israel, no Salmo 118, é a pedra angular, é a pedra fundamental, é Israel. Por isso que o versículo 23, Israel canta, louva. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, isso provém do Senhor, isso procede do Senhor. O que Israel não sabia, o que Israel havia esquecido, é que Israel tipificava, apontava para alguém que era maior do que ela como nação. Israel tipificava a Cristo, a pedra fundamental, a primeira e mais importante pedra que sustenta todo o edifício, a igreja, composta do povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento.
A segunda profecia está em Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15. A pedra de tropeço é apresentada. Viria uma pedra que seria pedra de tropeço e rocha de ofensa, de modo que todos aqueles que se levantassem contra o reino de Deus, nela tropeçarão, cairão e serão despedaçados. É a pedra não no sapato, mas no caminho de todo aquele, toda aquela que se levanta para impedir o progresso, o avanço do reino de Deus. Essa pedra está no caminho, impedindo o progresso, o avanço daqueles que são maus, que são perversos. Eles tropeçam nessa pedra, caem sobre ela e são destruídos. A terceira profecia está no meu profeta favorito, Daniel, capítulo 2, versículos 34, 44 e 45, onde é apresentada uma pedra que simboliza um reino, uma pedra que simboliza um reino eterno, que destruirá todos os outros reinos, uma pedra que simboliza um reino que prevalecerá para todo sempre, uma pedra erguida, cortada, não pela mão humana, interessante demais, visite Daniel capítulo 2, mas uma pedra que é levantada pela vontade de Deus, pela soberania divina, uma pedra que é pequena no início, mas que cresce e que tem a autoridade de esmagar todas as esferas de autoridade, todos os reinos, todos os reinos que estão nesse mundo tenebroso, maculado pelo pecado. É interessante que essa parte da profecia, que está no versículo 16, 17 e 18, uma etapa dela vai se cumprir um pouco tempo depois, cerca de mais ou menos 4 décadas depois, no ano 70, quando um general romano chamado Tito Vespasiano destrói o templo. Lá no capítulo 21 desse evangelho, no versículo 6, o Senhor vai falar sobre isso. Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas não foi destruído apenas o templo, foi destruída a cidade santa, a cidade que foi edificada, a cidade que foi construída para ser luz para as nações. Os seus muros serão destruídos. E então, naquela mesma hora, diz o versículo 19, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Esses líderes de Israel perceberam que Jesus está respondendo a eles, está falando deles. E ao invés dessa palavra, dessa exortação profética, servir para eles de advertência, produzir em seus corações temor, sanidade espiritual, arrependimento, isso endureceu os seus corações ainda mais, isso fortaleceu ainda mais a sua determinação de fazer aquilo que eles já estavam planejando há algum tempo: prender o Senhor, matar o Senhor. Mas de novo é aqui, pelo Espírito Santo registrado, o grau da maldade, da sorrateirice, do coração dobre que tinham esses líderes. Eles queriam prender Jesus sempre com um cuidado para que o povo não percebesse a intenção deles, porque eles temiam o povo. Por que eles temiam o povo? Mateus 21, 46 diz, porque o povo considerava Jesus como um profeta de Deus. Então, caminhando para o fim dessa mensagem, dessa exortação, penso que nós precisamos voltar aos elementos que compõem esta parábola. Precisamos de novo olhar para a vinha, para a casa de Israel, para a nação.
para esta advertência profética que mostra que aquilo que já fora dito no Antigo Testamento está sendo novamente renovado no Novo, não ficou confinado aos dias do Antigo Testamento e, consequentemente, também não ficou confinado aos dias do Novo Testamento. Porque a obra de Deus, no plano da redenção, não parou. Deus continua chamando de todos os povos, tribos, línguas e nações, o seu povo escolhido, o seu povo amado, o seu povo eleito, a igreja do Senhor. Por isso, essa advertência não se associa apenas àquele contexto nos dias de Jesus, mas ecoa sobre a vida da igreja. A vinha é o povo de Deus, a vinha é a igreja. E esta parábola adverte a mim, como ministro do Evangelho, a todos aqueles que lideram na casa de Deus, que esta vinha, a igreja, o povo de Deus, não pertence a outro, senão a Deus, e ao seu legítimo herdeiro, o seu filho. Essa vinha, ela produz frutos, ela foi plantada, ela foi paramentada, aparelhada com tudo aquilo que ela precisa para frutificar, e ela frutifica. E esses frutos, essas uvas doces, que são produzidas na igreja, elas não pertencem ao pastor, elas não pertencem aos presbíteros, nem aos diáconos, nem aos líderes de departamento. Eventualmente o seu pastor é uma bênção na sua vida? Amém? Se assim for, assim seja. Mas isso não pertence a você. Isso não deve ser motivo do seu orgulho, da sua vaidade. Isso pertence a Deus. Pastor, a sua igreja é uma bênção. A liderança da sua igreja é uma liderança empenhada, dedicada, frutífera. Os departamentos, as uniões, isso não é motivo para o seu orgulho, para a sua vaidade, não. Isso não pertence a você, pastor, isso não é fruto do seu trabalho, isso é fruto da graça de Deus, e isso pertence a Deus. Pertence a Deus. Os frutos espirituais, os frutos doces, não os frutos azedos. Os frutos azedos são nossos, não é? São nossos, mas os frutos doces pertencem ao dono da vinha. Ele é que tem o direito de reivindicar todos os frutos doces que são produzidos no meio do seu povo. Mas aqui estamos nós, os lavradores, os agricultores, aqui estamos nós, pastores, aqui estamos nós, presbíteros, diáconos, líderes de departamento, homens e mulheres, dotados de dons espirituais, aqui estamos nós, comissionados para trabalhar na vinha, para trabalhar na igreja. Nós somos apenas servos, apenas trabalhadores. Todas as ferramentas que nós recebemos, todos os dons, as dádivas, tudo que temos, foi nos dado para o serviço a Ele na igreja. A nossa responsabilidade é trabalhar com toda a dedicação, sabendo que tudo pertence a Ele. Nós não somos os donos. Isso aqui não pertence a nós, a nenhum de nós. Não importa o tamanho do seu dízimo, o tempo que você tem na igreja, não importa a quantidade de dons que você tem, a influência que você exerce, nada disso importa. Nós somos apenas trabalhadores e trabalhadoras, comissionados, privilegiados para servi-lo e para trabalhar em sua vinha. Mas existem servos enviados em vários momentos no Antigo Testamento, profetas. O seu próprio filho foi enviado. E como a produção da vinha não acabou ainda, não cessou, ele continua enviando servos, supervisores,
bispos, pastores, ministros da palavra e dos sacramentos, que não são donos de absolutamente nada, são apenas servos comissionados por Ele, que receberam a sua autoridade para reivindicar aquilo que pertence a Ele, para cobrar, para dizer: trabalhadores, trabalhadoras, onde estão os frutos espirituais? O dono está requerendo de vocês, não é para mim, é para Ele. Ministros fiéis, enviados para supervisionar, para servir. Eles não são o filho amado, eles são servos, escravos, doulos, escravos no grego, como cada um de vocês. E vocês, agora eu estou fora, líderes da igreja, devem observar se o servo, o bispo, o pastor, comissionado por Deus para ajudá-los, auxiliá-los, requerer de vocês, junto com vocês, os frutos doces, os frutos espirituais que lhes são devidos, vocês observarem se eles estão sendo fiéis na pregação do Evangelho, no cuidado, no pastoreamento, dizendo sim quando for para dizer sim e não quando for não. E talvez vamos orar quando for talvez vamos orar. A parábola nos apresenta ainda o homem, o dono da vinha, que é Deus, que assim como no passado, pacientemente continua enviando os seus servos, os pastores, para auxiliar os trabalhadores da vinha, da igreja, a produzirem frutos espirituais para Ele. Ele continua enviando pacientemente. Falamos já sobre isso, não vou dedicar tempo para isso hoje. Muitos desses servos continuam sendo maltratados, mas Ele continua demonstrando a sua paciência, a sua longanimidade, que é a sua capacidade de permanecer paciente, enquanto Ele espera receber da sua vinha aquilo que ela foi vocacionada para dar, frutos espirituais, a sua igreja. E por fim, a parábola nos apresenta o Filho do Homem, o herdeiro legítimo da vinha, Jesus Cristo, o Filho amado, a pedra angular, que foi rejeitada por Israel, a pedra angular que continua sendo rejeitado por muitos lá fora, a pedra angular que infelizmente continua sendo rejeitado por muitos trabalhadores da vinha, por muitos líderes, por muitas lideranças de muitas igrejas que se chamam evangélicas. Rejeitada. Porém, a pedra de tropeço, a pedra no qual todos os falsos religiosos, todos os trabalhadores infiéis, maus na igreja, esse é o contexto, tropeçarão, cairão e serão destruídos, se não se arrependerem dos seus pecados. A pedra que será atirada e que esmagará e que reduzirá ao pó todos os ímpios, ainda que, infelizmente, eu tenho que dizer, estejam infiltrados nas fileiras da igreja. E é interessante que esse é o significado primário da palavra bispo, supervisor, aquele que passa entre as fileiras, supervisionando. É um grande e terrível alerta para a minha vida, eu repito o que disse no início, é um grande e terrível alerta para você que lidera na casa de Deus, é um grande e terrível alerta para você, crente em Jesus, que recebeu dons e talentos para servi-lo, para frutificar frutos doces, frutos espirituais que lhe são devidos. É tempo de autoanálise séria e sincera, contínua.
É tempo de arrependimento dos nossos pecados. É tempo, mais do que nunca, de nós, sem desculpas, sem escusas, entregarmos a Deus aquilo que lhe pertence, sabendo que nós não estamos fazendo absolutamente nada a não ser servos inúteis, como nós já aprendemos numa exposição passada. É tempo de dar a Deus o que é de Deus e a dar a César o que é de César. Esse é o tema da nossa próxima exposição domingo que vem, se Deus assim permitir. Vamos orar. Nosso Deus, aqui estamos nós, todos nós, como ouvintes da Tua Palavra. De antemão, Senhor, eu quero publicamente me colocar diante do Senhor, suplicando ao Senhor perdão, se em algum momento, de forma direta ou indireta, eu tenho me esquecido de tudo aquilo que eu vi nesta noite. Peço ao Senhor que me ajude, em Teu nome, a sempre lembrar que, como servo do Senhor, como bispo comissionado pelo Senhor, como pastor do rebanho que é e que pertence ao Senhor, me ajude a sempre lembrar que a autoridade que tenho em minha vida, em meu ofício, o ofício que o Senhor confiou a mim, vem de Ti. É para que a Tua igreja, como videira frutífera, produza mais e mais frutos doces, frutos espirituais, que glorifiquem o Teu santo nome e que agradem ao Senhor. Mas também, ó Deus, aqui está presbíteros, diáconos, líderes, aqui está toda a Tua igreja, a qual o Senhor derramou dons e talentos sobre todos os Teus filhos, sem exceção. Deus, trate em nosso meio, se há algum lavrador mau, aplique, ó Deus, esta palavra no coração, para que os Teus servos e servas lembrem-se de que eles nada mais são do que servos do Senhor. Estão aqui para arar, para trabalhar na Tua vinha, a Tua igreja, para produzirem alegremente frutos doces, produzirem, ó Deus, colheitas abundantes, espirituais, para o louvor do Teu santo nome. Ó Deus, se há aqui entre nós, em nosso meio, pessoas que ainda não professaram o Teu nome, que ainda não reconheceram os seus pecados, que até em algum momento reconheceram Cristo como Salvador, mas se afastaram dos seus caminhos, ó Deus, que olhem com um olhar arregalado para esta mensagem profética, que observem a justiça do Senhor, se o Senhor tratará de modo justo aqueles trabalhadores que trabalham de modo infiel e desonesto, que dirá o que o Senhor fará com aqueles que não se chamam pelo Teu nome, que não se submetem ao Teu senhorio, que o Senhor possa produzir arrependimento, que o Senhor possa trazer de volta à Tua casa aqueles que estão afastados. É o que Te suplico. Aplica, ó Deus, aplica ao Espírito Santo a Tua palavra aos nossos corações, ao coração de cada um de nós, a começar de mim. É o que Te peço em nome de Jesus. Amém.